Boa noite a todos, professor Alessandro Vasconcelos aqui. Estamos aí no dia 25 de maio, né? Terminando aí nosso semestre. E esse vídeo está sendo direcionado às pessoas ou os alunos da FASC, Faculdade Santa Cecília de Pindamonhangaba, os alunos do instrumento guitarra, né? Estou fazendo esse vídeo para a gente encerrar nosso semestre com uma parte mais prática. E eu vou fazer uma pequena revisão do que a gente já estudou, né, na parte técnica, e depois eu vou fazer uma aplicação, né, um pequeno vídeo também sobre a aplicação de todos os contextos que estudamos, escala, acordes e inversões de acordes dentro de uma peça musical, uma peça musical que tem origem francesa, de um compositor húngaro chamado Joseph Kosma, né? É a música Autumn Leaves, que depois essa música foi regravada tanto no contexto pop, no contexto de jazz, né, por vários músicos famosos, e é um tema que a gente bem famoso e bem legal para a gente estudar, porque ele tem uma estrutura bem interessante para a gente fazer essa aplicação de tanto das escalas como também dos acordes que a gente estudou, né? Então nas aulas nós estudamos primeiro a escala, né? Tudo isso no contexto tonal, como eu já disse numa videoaula que eu fiz aí um tempo atrás, numa live, né? Que o campo harmônico ele é estruturado por 7 elementos, que são as 7 notas, né, da escala diatônica. E, por exemplo, eu dei o exemplo lá nesse vídeo, os 7 elementos de Dó, né, que são os elementos que estruturam tanto a escala de Dó maior quanto a escala de Lá menor natural, que são as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Essas notas, além de ela estruturar tanto a escala maior e a escala menor natural, ela também estrutura os acordes, que são feitos por sobreposições de terça, né? Tanto as tríades por 2 sobreposições de terça, tanto as tétrades por 3 sobreposições de terça. Isso aí já foi falado. Então nós estudamos esses 7 elementos no braço inteiro, né? Estudamos a escala de Dó maior. Então a gente estudou a escala de Dó maior começada pelas notas soltas, né? Depois eu comecei aqui da nota Sol e fiz essa estruturação, né? Na segunda região, depois eu fiz na terceira região, né? Depois nós estamos na quarta região e na quinta região. Depois a gente inicia aqui a parte mais aguda do braço da guitarra, que já seria uma repetição da estrutura mais grave, né? Aqui seria a 12ª, a partir daqui a 12ª casa é a repetição das cordas soltas e você tem as mesmas estruturações aqui, né? Esses 7 elementos, eles têm uma estrutura intervalar, né? Que faz e que constrói toda essa gama de acordes e escalas que nós estudamos na música tonal, né? Depois nós estudamos a escala menor. A escala menor natural seria o relativo, né? Ela sai do 6º grau da escala maior. Se você pensa em escala menor natural, você está pensando nas mesmas notas que estruturam, né? Quando você pensa no contexto tonal, a tonalidade menor ela é diferente da tonalidade maior, né? Por conta das resoluções que se buscam dentro do centro tonal. Mas os elementos, a menor, né, a relativa maior, aliás, a menor que é relativa da maior, ela tem os mesmos elementos estruturantes. Depois nós temos a menor harmônica, que nós estudamos também. Você pega a escala menor e eleva o 7º grau meio tom acima. Então, no caso aqui, vou pensar em Lá menor, que teriam os mesmos elementos estruturais da escala maior, de Dó maior. Então, por exemplo, o Lá menor natural, a estrutura dele seriam as notas naturais. São elas que estruturam a tonalidade de Lá menor. Na tonalidade de Lá menor harmônico, por exemplo, você teria o 7º grau maior, né, que seria Sol sustenido no caso. Então o que acontece? Os elementos que estruturam Lá menor harmônico, você tem uma diferença e isso constrói outros acordes, né? E o Lá menor melódico, você teria duas diferenças, que é o 6º e o 7º grau, meio tom acima. Então, se você for comparar os 7 elementos estruturais, você teria 2 elementos diferentes. Você teria Fá sustenido e Sol sustenido, também constrói outros acordes.
Dentro do contexto tonal, eles fazem um conjunto, né, uma amplitude de tonalidade. Essa amplitude já inicia-se lá no século XIX, né, e ela vai sempre tendendo ao cromatismo, né? Depois vocês vão estudar isso em História da Música e também quando vocês estudarem a harmonia e forem avançando em harmonia, vocês vão entendendo melhor esses contextos de ampliação da tonalidade que acontece no período romântico, tá? E essas notas, essas 7 notas que estruturam as escalas maiores, as escalas menores naturais, harmônicas e melódicas, elas também estruturam os acordes, né? E isso tudo é chamado de campo harmônico. Então, quando você está dentro de um campo harmônico, você tem 7 elementos estruturantes, que estruturam toda essa tonalidade. Bom, depois nós estudamos os acordes, né? Então, por exemplo, nós aprendemos a fazer, agora independente de tonalidade, nós estudamos os acordes maiores, menores, os diminutos e aumentados, tudo em tríade. Nós aprendemos a fazê-los, né, em todas as regiões do braço. O que eu propus? Eu propus você pegar sempre uma nota fundamental. Então eu peguei o Dó maior, por exemplo. Eu pego a nota Dó aqui, eu tenho uma nota Dó na corda Lá, né? Eu tenho uma nota Dó na corda Mi e eu tenho uma nota Dó na corda Ré, né? E por meio disso eu construo os acordes, né? Construo um Dó maior aqui, eu construo um Dó maior aqui, construo um Dó maior aqui, né? Aí tem várias formas, se você sabe ali sobrepor essas terças, né? Então você pode pensar Dó, Mi, Mi, Sol, né? Então Dó, Mi, uma terça maior, Mi, Sol, uma terça menor. Essa sobreposição dessas duas terças constrói o acorde de Dó maior. Tem outra forma de pensar também, que é você pensar pela nota fundamental. Então é uma terça da nota fundamental e uma quinta da nota fundamental. No caso do acorde de Dó maior, você tem Dó, Mi, seria uma terça maior, Dó, Sol, uma quinta justa. E assim por diante, todas as tríades têm uma forma de estrutura, tem uma estrutura. Então uma tríade diminuta são sobreposições de terças menores. Uma tríade maior, uma sobreposição de uma terça maior e uma menor. Um acorde menor, uma tríade menor, uma sobreposição de uma terça menor com uma maior. Tem esse conjunto. Ou você pensa em relação à fundamental. Então você tem Dó, um acorde maior, uma tríade maior. Dó, Mi, terça maior e quinta justa de Dó, que é o Sol. Se for menor, uma terça menor de Dó, Dó, Mi bemol, e a quinta justa de Dó. E assim por diante. Isso tudo foi passado nas aulas, né? Eu não vou me ater a isso, não vou ficar parando para explicar isso tudo de novo. E vocês têm aula disso em teoria musical também. E no decorrer de todo o curso, vocês sempre vão estar estudando isso e praticando isso nas aulas, né? Claro que qualquer dúvida é só vocês me mandarem a mensagem, né, pelo WhatsApp, né? Só vocês me mandarem, a gente abre lá uma conversa e eu explico certinho a dúvida que vocês tiverem. Estou aqui à disposição para isso, tá? Bom, depois nós estudamos as inversões, né? Quando a gente começou a estudar as inversões, já estávamos na época da pandemia, então não deu mais para fazer aula presencial. Eu passei para vocês todos os desenhos das inversões e todas as tétrades, né? E consequentemente as tríades. Então, qual é a diferença da tétrade para a tríade? A tétrade, que é a quarta nota, você vai repetir a fundamental, basicamente. E na tríade você vai repetir a quarta nota, a fundamental, basicamente, né? Então você tem Dó, Mi, Sol, uma tríade maior. A quarta nota você cobre com Dó, né? Então seria a quarta nota. É claro, professor, posso colocar mais notas dentro dos acordes? Lógico que você pode. Você pode tocar Dó, Mi, de novo. Dó, Mi, Sol de novo. Né? E a inversão é quando você coloca uma outra nota do acorde, da estrutura do acorde, que é uma terça ou uma quinta, como nota mais grave, a nota do baixo. Né? Então vamos fazer aqui por exemplo, Sol, Mi e Dó. E Dó lá embaixo, ó, tem Sol, né? Mi, Sol, Dó. Então eu tenho um acorde de Dó maior na segunda inversão, uma quinta no baixo, né? Se eu colocar essa nota aqui, ó, vou colocar um Dó e assim por diante. Se você quer
uma primeira inversão, você coloca o Mi no baixo. E quando você pensa em tétrade, você tem a terceira inversão, que é você colocar a sétima no baixo, né? Nós estudamos tudo isso, eu passei um livro para vocês do músico, né, do guitarrista Nelson Faria, e lá ele fez um livro bem legal, chama Acordes e Escalas, né? E ele coloca todos os desenhinhos, tanto os acordes abertos quanto os acordes fechados. É bem interessante estudar tudo isso daí, deixar tudo na manga, né? Para você poder usar isso dentro da música, né? E é claro que você vai ter que estudar a harmonia, vai estudar a condução de vozes, para você o que fica mais legal, o que não fica tão bom, né? O que pode mudar de função de repente, né? Porque às vezes um acorde se transforma em outro, né? E às vezes pode acontecer de chocar um pouquinho dentro da música tonal, claro. Então vocês estudem isso daí. Depois, no decorrer das aulas, se Deus quiser, no próximo semestre nós vamos estar com as aulas presenciais aí de novo. A gente se aprofunda mais nisso daí, né? Então agora eu vou colocar para vocês aqui a partitura do Alton Leaves, tá? Ela está na tonalidade de Sol menor. Presta atenção aí, ó. Estou colocando a partitura aí para vocês. Então vocês vão ter aí, né, a melodia no pentagrama, certo? E em cima dos pentagramas aí você tem os acordes, tá? Dividido aí no compasso 4x4, né? A tonalidade, você tem 2 bemóis no pentagrama. Você vê que toda a cadencial está levando para Sol menor, então aí você pode pensar ou é Si bemol maior ou é Sol menor. Mas o contexto cadencial leva para a tonalidade menor, vocês vão estudar isso aí em harmonia também. E vocês veem que essa tonalidade é a tonalidade de Sol menor, tá? Voltando para o vídeo agora aqui, bom? Eu vou começar aqui para vocês. Como que eu estruturo essa música quando eu vou tocar? Primeira coisa, eu vou fazer tudo em tríade. Então você imagina aqui, ó, um acorde de Dó menor, né? Depois eu tenho um acorde de Fá maior. Só que o Fá maior eu acho interessante você colocar Fá com sétima, né? Porque ele vai possuir o trítono do próximo acorde. Então é como se ele levasse a resolução daquele acorde. Depois eu tenho um Si bemol maior. Agora eu tenho um Mi bemol maior. Depois eu tenho um Lá diminuto, né? Se for em tríade. Se for em tétrade, eu vou colocar em tétrade aqui já, ó. Ela é uma tétrade meio diminuta, né? Depois eu tenho acorde de Ré com sétima. E finalizo esse cadencial perfeito no acorde de Sol menor. O que eu faço agora? Eu transformo todos esses acordes com sétima, tá? Você tem as tríades, as tétrades. Eu posso também estender os acordes colocando nona, dependendo, colocando 13ª, né? Como que eu faço essa música? Eu começo ela com Dó menor com sétima. Colocando o Dó aqui na corda Mi, ó. Depois o Fá com sétima, que vai levar para Si bemol maior, eu coloco um Fá com sétima e nona maior. Depois eu vou para Si bemol maior com sétima maior. Depois Mi bemol maior com sétima maior. Depois Lá meio diminuto. Agora, como eu vou para o acorde menor, e é o acorde do centro tonal, principalmente isso, eu vou fazer um acorde de quinto grau tensionado. O que eu posso usar de tensão nesse momento aqui que eu achei legal? Uma nona aumentada. Você pode usar nona menor, também uma tensão, e vou para o acorde de Sol menor. Então, basicamente, a música tem esses acordes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acordes, né? 7 acordes, tá? Essa parte A, né? Ela faz isso 2 vezes. Depois a parte B, ela inicia com um acorde meio diminuto, mas você já fez aqui, você sabe como é que é, ó. Lá meio diminuto, Ré com sétima, Sol, né? Depois Dó menor de novo, Fá com sétima, Si bemol, Mi bemol, Lá meio diminuto,
Ré. Agora ele faz um turnaround para voltar para o Sol menor. Ele faz Sol, Dó, Fá, Si bemol com sétima, Mi bemol e depois Lá meio diminuto, Ré, que é o que eu gosto de tensionar, Sol menor. Certinho? Então preste bem atenção, montem esses acordes, né? Faça várias vezes essa progressão. Ah, mas a minha progressão precisa ser igual à sua? Claro que não, você pode iniciar o Dó menor aqui, pode iniciar o Dó menor aqui, pode fazer o que você quiser. A gente sempre na guitarra, a gente busca fazer o menor movimento possível e os menores saltos possíveis, né? Para facilitar. A técnica, ela tem que ter precisão, a técnica não é só velocidade, muita gente pensa que técnica é velocidade, a técnica é precisão. Então, quanto mais coeso está seus acordes, mais facilidade você vai estar para fazer os movimentos técnicos. Então, você estrutura mais ou menos como você quer agir na música, né? Então, por exemplo, o que eu tenho aqui? Ó, Dó menor. Olha que legal, tem outro Dó menor aqui. Depois é Fá com sétima. Eu posso movimentar Si bemol maior com sétima maior. Mi bemol maior com sétima maior. Todos esses acordes aqui eu estou movimentando ele, tanto em outra oitava como com inversão. Então, por exemplo, esse Mi bemol maior, eu fiz um Mi bemol com o quinto grau, segunda inversão aqui, ó. Agora eu vou para Lá meio diminuto, ele já está aqui do meu lado, ó. Ré com sétima, Sol menor, né? Eu tenho Sol menor aqui. Então, se eu for movimentar, ó, né? Inverti, ó, Sol menor, terça no baixo, quinta no baixo, né? Você vê que eu tenho uma amplitude maior de movimentação. Se eu tenho essa amplitude de movimentação, eu posso deixar a harmonia mais rica, né? Eu posso deixar a harmonia mais sofisticada, eu vou ter muito mais movimentação no braço, em vez de você ficar fazendo sempre a mesma coisa. Isso é importante também quando você vai tocar com outros instrumentistas cujo instrumento seja harmônico. Por exemplo, vai tocar uma guitarra, uma bateria, um baixo e um piano, né? O que acontece? O piano tem uma amplitude harmônica muito maior que o nosso instrumento. Então ele vai fazer principalmente as notas ali, vai cobrir bastante essa harmonia. Se você ficar fazendo a mesma coisa que ele, fica sem sentido, ou às vezes fica tudo atrapalhado, fica muita nota. Então você conhecendo algumas inversões, você consegue colocar só poucas notas, né? Às vezes o piano está fazendo uma nota mais grave, você vai lá e coloca uma nota mais aguda, né? Você ornamenta mais, você em vez de conduzir a harmonia, você faz uma ornamentação, né? Fica mais bonito, né? Um outro passo agora, então dentro dessa estrutura harmônica da música, você tem que saber fazer os acordes principais, né? Eu deixo sempre com sétima, coloco nona, décima terceira, tensiono com nona aumentada, nona bemol, para a harmonia ficar mais bonita, mais sofisticada. Isso é legal, se você tem essa amplitude, você consegue conduzir uma música sozinho também. É legal para tocar com voz, às vezes vai fazer guitarra e voz, violão e voz. Se você tem essa amplitude, você deixa a harmonia muito mais bonita, muito mais rica. Fica muito mais legal de tocar. Isso que diferencia, às vezes, os músicos profissionais dos músicos que não são profissionais. Tá? Então é bem interessante você conhecer todas essas nuances harmônicas, coisas que a gente estuda a vida inteira, né? Não é só agora.